Pedimos que permaneçam na mesa diretiva a doutora Ana Primavesi, o doutor Francisco Caporal e a senhora Maria Emília Pacheco. E a deputada federal Lucy Schoenack, do PT de Santa Catarina. Compondo então essa primeira mesa de palestra, com o tema Agroecologia, desenvolvimento na perspectiva da sustentabilidade. A doutora Ana Primavesi, pioneira da agroecologia no Brasil, o doutor Francisco Caporal, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, senhora Maria Emília Pacheco, presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, integrante da Articulação Nacional da Agroecologia, ANA, e a deputada federal Lucy Schoenack, do PT de Santa Catarina. Fará uso da palavra neste instante a coordenadora deste painel, a deputada federal Lucy Schoenack. Segurar. A gente, até antes de... Nós pediríamos que agora nós vamos entrar na mesa do debate. Até ali foi a nós fazer a saudação, apresentar os apoiadores e quem está junto do governo, das entidades. E agora nós entramos no debate do seminário que nós se propusemos a fazer. Então a gente pediria a todas as lideranças que sentassem para a gente poder começar. E a primeira fala era para ser da FAO, mas está chegando daqui a pouco. Então quem vai falar primeiro é a Ana Primavesi, a nossa mãe da agroecologia, vai fazer a sua fala aqui nesse seminário, que vocês com certeza vão aprender muito, e quando levar botar na boca uma comida saudável, vocês vão começar a lembrar da onde ela veio, como ela foi produzida, porque as perguntas a gente tem que fazer, quando a gente vai fazer uma coisa, como é que chegou até minhas mãos, o que eu estou comendo, quem produziu, que muitas vezes a gente pensa que compra no supermercado, a coisa nasce pronta. Então, começar a lembrar que se não tem as mãos amorosas das mulheres e homens da terra, ninguém vai comer. Então agora a nossa mãe da agroecologia vai fazer a sua fala sobre este amor à terra e a terra é viva. Muito obrigado a todos e gostaria, um momento especial, nesse momento do seminário também, a fala da Ana Primavesi, como de todos, mas com a sua idade de 92 anos, está aqui disposta a contribuir, podem ter certeza que a luz é outra. Bom dia. Eu quero falar um pouquinho sobre o início da agroecologia, porque a agroecologia não era sempre reconhecida. E antigamente, quando mais ou menos de 34, 37, por aí, na agroecologia era uma coisa que praticamente era descartada, porque ninguém queria saber, todo mundo queria de química. E a grande moda era justamente química. E tudo o resto foi renegado. Então começamos justamente a lutar pela agroecologia, pelo fato que o solo está vivo e que toda a natureza depende do solo. Nós somos parte do solo. Se não existe solo, não existe gente. Então, se vocês acham que podem viver sem a terra, mas vocês estão feitos de quê? Carne. E a carne é de quê? De solo. Vem de lá. E a nossa existência depende absolutamente se nós conseguimos cuidar adequadamente do nosso solo ou se não conseguimos. Onde não conseguimos, as terras mais férteis se estragaram e as pessoas
que viviam aqui morreram, e o que existe ainda lá, por exemplo, no Saara, são alguns beduínos que tentam de se manter, mas nada mais. E era antigamente uma das regiões mais férteis do mundo. Então, se nós vimos o que a gente pode fazer e que não pode fazer, é muito triste. Porque acreditamos que nós somos os donos do mundo. Nós somos só uma parte pequena, inexpressiva do mundo. E que se nós destruirmos o mundo, podemos destruir. Mas reformar de novo é complicado. E por isso, por exemplo, uma das regiões mais férteis da Terra era onde tem hoje o deserto de Saara. E quem estragou era o homem. Então vocês veem que é uma grande responsabilidade que nós temos, porque a humanidade se multiplica radicalmente. Em poucos anos nós chegamos aqui a 2 bilhões de pessoas neste mundo, e logo vamos ter 3. E vão viver de quê? Aí está a grande pergunta. Porque nós vivemos do solo. Nós somos parte do solo. Nós somos formados de elementos que formam também a Terra. Então não é tão fácil que a gente pode destruir à vontade e depois esperar que Deus manda aqui a compensa. A compensa para quê? Nós não temos mais para ganhar, temos só para perder se nós estragamos. E nós temos aqui justamente a grande responsabilidade de cuidar do solo. Todo mundo acha solo o que é? É uma substância que gruda nos sapatos quando chove, que suja a roupa. É isso aqui que a gente acha que é solo. Mas que nós somos formados dos elementos do solo, que o solo é a parte básica do nosso corpo, ninguém pensa, ou pouca gente. Então, aqui o grande problema que nós enfrentamos, que a gente explora o solo e não pensa em conservar. E se nós exploramos, o resultado vai ser o grande debácle. E este debate não vai demorar muito se nós continuarmos do jeito como está. Então, por favor, vocês todos dão a máxima responsabilidade para a manutenção deste solo, porque enquanto nós temos filhos, netos, bisnetos e não sei o quê, então nós temos a obrigação de manter o solo vivo. E manter a natureza em condições de manter todos os seres vivos. Agora, por exemplo, se eu olho para a sala, dá muita gente, mas quanto de pessoas estão pensando no solo? Poucos. Porque tem muita coisa que todo mundo acha mais importante. Por quê? Porque o solo, ele não grita, ele não é bonito, ele não tem uma beleza especial. E mesmo assim, para mim, tem. E deve ter para todo mundo. Porque é o solo que é o responsável para que nós somos o que somos. Que ninguém pode ficar simplesmente vivendo aqui, comendo, achando que é natural, que tem água, que tem comida, que tem chuva.
Todo mundo espera isso como natural, mas não é natural. Se nós estragamos o solo, tudo isso vai desaparecer. E o que nós podemos fazer é a única coisa que nós conservamos o nosso solo, nós ficamos trabalhando para o nosso solo e que nós vamos pouco a pouco se conscientizando que sem solo não tem vida. Viver de quê? No deserto de Saara era uma vez as paisagens mais férteis do mundo antigo. E agora não tem mais nada. Tem uns camelos que de vez em quando passam por ali. Tem uns urubu, pronto. E este aqui era uma paisagem que era no tempo dos romanos, as pais mais fértil do mundo. E agora acabamos. E nós podemos acabar com tudo, claro, o homem tem o poder, tem a capacidade de estragar, mas recuperar é complicado. É possível, mas demora muito. E tem gerações no meio que vão sofrendo. Então, se nós ficamos aqui nesta terra, se nós temos o direito de ter filhos e netos, então temos também a obrigação de cuidar do nosso solo. Porque eu não posso botar descendentes no mundo e depois dizer, você se vira, mas eu também me virei. Tudo bem, mas não é maneira de agir. A maneira de agir é que a gente entregue uma paisagem inteira para os filhos, para eles terem a sua vida garantida, para que eles tenham comida, que eles tenham o clima que eles necessitam. Porque o clima também modifica. Onde tem deserto, de dia tem 40, 50, 60 graus, e de noite está com -4 até -8 graus. É impressionante. E se vocês veem isso, é graças ao homem que estava destruindo e que está continuando destruindo. Por quê? Porque ele acha que tudo é dado de graça, que nós recebemos isso automaticamente, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, que nós podemos usar e destruir, estragar, e tudo vai ficar bem. Como? Nós somos parte da natureza e a natureza mantém a nós. Então, por favor, todo mundo pensa, se não tem filhos, bom, eu não vou falar. Então, todo mundo vive como quiser, porque aí é o fim do mundo, claro, porque depois de você, só deserto. Mas se tem descendentes, vocês têm a obrigação de manter o mundo em forma, intacto e funcionando. Se mantém a água, se mantém a terra para produzir alimentos, e se mantém também os animais que andam por aqui e que nos servem em parte para comida. Então, por favor, vocês não pensam que homem é superior a tudo. Não. O homem não é superior a tudo da natureza de si. Lá ele é a parte mais elevada e mais fina da nossa terra. Mas, mesmo assim, nós temos uma obrigação justamente de manter o nosso solo, de manter a nossa água,
Se vocês pensam que, por exemplo, rios, quantos rios já secaram? E por quê? Porque o homem simplesmente destruía. Ele estava não pensando na natureza, ele estava pensando o que ele queria ganhar no momento. E com esta ganhança, nós destruímos tudo. Então, por favor, se vocês têm filhos e netos, pensem que eles também têm o direito de viver, não só nós, eles também. E aí o grande problema que nós enfrentamos, que a gente pensa o que quer, a gente pensa em ganhar dinheiro, a gente pensa em viver bem, mas não pensa que nós temos uma responsabilidade para os nossos filhos e netos. Então eu quero pedir a vocês todos que pensem na sua responsabilidade e não nas suas alegrias, que podem ganhar muito e depois destroem a nosso planeta e a nossa vida. Então, a destruição do planeta é também a destruição do homem. Então, ninguém vai continuar vivendo se o nosso planeta não tem mais água, porque esta aqui é a base de toda a nossa vida. E o planeta não tem mais água se você destrói a Terra. Então, a água depende da Terra. Então, por favor, comecem a pensar um pouco, comecem a estudar um pouco e não pensem que o homem tem direito de tudo, o homem é a coroa da criação. Não, pode ser que o homem é a coroa da criação, mas ele tem também a obrigação de manter esta criação em ordem, de manter esta terra funcionando. E pensem uma coisa, enquanto vocês têm descendentes, também têm a obrigação, como seus descendentes, de entregar uma terra habitável para eles. Obrigada. Eu queria agradecer aqui, eu vou pedir desculpa que a gente não conseguiu agradecer todos, né? Ao Silvino Rec, esse gaúcho. Esse gaúcho que a gente se conheceu há muito tempo, ele foi deputado estadual e o deputado estadual. Também lembrar, não está mais aqui no nosso meio, nosso querido Adão Preto. Fomos deputados juntos, vários outros, sempre pensando nos pobres do campo. E, Silvino, nós somos deputados, agora tu está coordenando, em nome do governo, a Comissão Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica e parceiro de primeira hora, de a gente não só tomar o chimarrão junto, mas pensar e se articular e comemorar cada passo, cada conversa que a gente tem dado sobre agroecologia e produção orgânica. Silvino, que bom que você está nesse trabalho e que é um parceiro de primeira hora, de primeira mão e que está sempre disposto, sempre ajudando para que a gente saia ser melhor possível. Então, muito obrigado, em nome de todos que participam da comissão. Agora nós passaremos a palavra para o Francisco Caporal, Alain, pode ser Alain, né? Que era primeiro falar o Graziano. A gente tem a palavra contigo para falar sobre esse evento da agroecologia, o que significa para a FAO esse novo momento que estamos construindo no Brasil. Bom dia a todas, os honoráveis membros dessa mesa. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa de ter um evento dessa magnitude, numa área tão importante como é a agroecologia e a produção orgânica. Para nós, a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, uma organização mundial, estamos presentes em mais de 120 países no mundo inteiro. O diretor-geral brasileiro, Graciano da Silva, tem 2 anos
na diretoria da organização, é baseada em Roma. Temos mais de 5.000 técnicos que fazem trabalho técnico nos países. Nosso principal mandato é a segurança alimentar, não? Mas uma segurança alimentar sustentável, uma segurança alimentar que tem que ver com uma produção saudável, uma produção que é compatível com os princípios dos serviços ambientais, uma produção que tem que assegurar que, como bem dizia, que os netos e os filhos dos netos vão ter um ambiente saudável no mundo inteiro. Então, nosso principal mandato nessa área da segurança alimentar é transmitir o conhecimento. Então, o que fazemos é cadastrar experiências bem-sucedidas no mundo inteiro, aqui no Brasil, no Chile, na Colômbia, México. Quais são as melhores experiências que estão dando-se? Também fazemos uma sistematização para conhecer melhor que coisas têm mais sentido, mais senso para transmitir para outros países. Então, o que fazemos é essa transmissão, esse serviço para que todos podamos conhecer quais que são essas experiências. Então, aqui no Brasil, estamos começando por fazer um cadastramento de experiências bem-sucedidas no Sul. Temos instalado agora um novo escritório em Curitiba, justamente com esse principal mandato que é cadastrar experiências bem-sucedidas na agroecologia, nas áreas também das agroenergias, muito importante, tem que ter uma vinculação à energia com a produção sustentável, a produção orgânica, não? Então, o que principalmente estamos tentando fazer é identificar quais são os beneficiários também dessas experiências para movimentar esse conhecimento, não? Agora, o Brasil tem muitas experiências bem-sucedidas, tem muito conhecimento para transmitir. Achamos que países, principalmente na África, vão ser beneficiários também desse conhecimento. Temos que compartilhar esse conhecimento. Então, o nosso rol, nossa responsabilidade é identificar na África também esses países, essas agriculturas familiares que podem receber esse conhecimento, não? Então, esse que é nosso principal rol. A produção orgânica, achamos que ainda está nos primeiros inícios. Temos que reduzir a dependência nos agroquímicos, temos que reduzir as intervenções também da mecanização para uma produção ainda mais limpa, não? É um grande desafio, não só para a FAO no mundo inteiro, mas aqui no Brasil achamos que temos uma grande oportunidade de reduzir o impacto ambiental dos agroquímicos com uma produção, mas isso precisa uma grande vontade de pagar um preço maior por os produtos. Os produtos orgânicos têm um preço que tem que ver com o esforço que tem que fazer para produzir organicamente. Então, temos que ter os apoios do Estado, os apoios também a vontade dos consumidores de pagar um preço maior por os produtos orgânicos, mas é um preço que significa principalmente mais saúde, um preço que significa principalmente mais cuidado ambiental. Então, é um preço bem reconhecido, mas ainda temos que fazer esse esforço maior por transmitir essa grande mensagem das vantagens que tem a produção orgânica e desenvolver os mercados, né? Os mercados orgânicos ainda não estão bem desenvolvidos, temos que melhorar toda a cadeia de produção, comercialização, consumo, sempre nessa ideia de
ter uma segurança alimentar com saúde e sustentabilidade ambiental, não? Todos conhecemos os problemas que estamos tendo com as mudanças climáticas, pelo uso excessivo do carvão. Temos as emissões de carvão, os gases de efeito estufa, estão fazendo trastocar os padrões climáticos. Então, isso também tem que ver com a necessidade de fortalecer uma agricultura mais responsável e de baixo carbono, não? Principalmente na mecanização, que é no comércio dos produtos, onde que temos que pensar em organizar a produção para reduzir o transporte de muitos desses produtos que fazem um incremento na emissão dos gases de efeito estufa. Então, é um novo arranjo. A produção orgânica, a produção agroecológica, principalmente implica um novo arranjo nas relações de produção, mas também na orientação, na logística de transporte, na utilização de maquinária. Então, o problema é muito maior que aparentemente, porque se queremos desenvolver uma produção de grande magnitude, baseada em princípios de serviços ambientais, baseada em princípios de redução das emissões de carbono e de outros gases de efeito estufa, temos que fazer um rearranjo na forma que estamos produzindo. Isso implica uma visão de longo prazo para poder fazer esses rearranjos, não? Então, o que estamos tentando fazer na FAO é identificar essas boas práticas, ter uma extensão agrícola, uma assistência técnica rural, que mesmo na educação vamos começar por trocar as mensagens básicas da educação superior, da educação para os produtores, para levar essa mensagem de baixo uso de carvão, de baixo uso de práticas que não são conservacionistas. A FAO está comprometida com a produção conservacionista, está comprometida com uma maior produção, mas com essas condições básicas que são a produção sustentável baseada em uma utilização razonável dos recursos naturais. Então, desejamos cumprimentar essa iniciativa desde o Senado, desde o Parlamento brasileiro, de promover leis que vão promover um uso mais sustentável dos recursos naturais, com uma agricultura, com uma pesqueria também, porque é muito importante mencionar a relação que tem a agricultura com a produção a pesca extrativa. Tem uma relação muito grande, porque também tem uma poluição dos oceanos, também tem que reduzir nos diferentes âmbitos de uso dos recursos naturais, e o uso dos recursos da água é uma das prioridades, né? Nós estamos promovendo a aquicultura sustentável, a aquicultura familiar, em pequena escala, porque também é uma forma de produzir organicamente, de utilizar os resíduos da agricultura para alimentar os peixes. Então, ter circuitos virtuosos de produção para melhorar as condições de segurança alimentar no mundo inteiro, nos países em desenvolvimento. Então, queremos continuar com esse esforço grande de identificar e cadastrar essas práticas. Gostaríamos também de, numa próxima oportunidade, poder mostrar as experiências bem sucedidas que hemos cadastrado no Brasil, nos outros
países, para compartilhar e poder conhecer melhor onde que estão as experiências, porque o conhecimento não somente está nas universidades, nos institutos de pesquisa, o conhecimento está também nos produtores. Então, nós gostamos muito de transmitir experiências que já estão se dando na prática, particularmente na área da agricultura familiar, para transmitir para outros países. Esse que é principalmente nosso rol como organização mundial de cobertura da área da segurança alimentar. Então, para terminar, eu gostaria novamente parabenizar a iniciativa da senadora, parabenizar também todos vocês por esse esforço de fazer um maior compromisso com uma produção sustentável, uma produção que vamos a tentar mudar os padrões de produção que atualmente estamos fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado. E vai ser um momento especial, porque esse conhecimento que a FAO tem, a gente depois no final tirar encaminhamento como é que a gente vai trazer essas experiências para dar visibilidade para elas, e que é produtiva, que tem renda, porque as pessoas muitas vezes pensam que produzir agroecologicamente não dá renda, né? Eu acho que uma perda botaram na cabeça, a gente tem que desconstruir essa mentalidade. Eu não sei quem que está coordenando ali, se o café vai ser feito, que hora, não me disseram nada, estão botando comida ali, vocês têm que dizer, porque daí nós daqui na coordenação não sabemos o que fazer, se vocês vão comer, vamos trabalhar, aí vocês que dizem aí, né? O que vão fazer depois? Então tá bom, então tem que trabalhar primeiro bastante, então vamos lá. Usa uma pesqueria também, porque é muito importante mencionar a relação que tem a agricultura com a produção a pesca extrativa. Tem uma relação muito grande, porque também tem uma poluição dos oceanos, também tem que reduzir nos diferentes âmbitos de uso dos recursos naturais, e o uso dos recursos da água é uma das prioridades, né? Nós estamos promovendo a aquicultura sustentável, a aquicultura familiar, em pequena escala, porque também é uma forma de produzir organicamente, de utilizar os resíduos da agricultura para alimentar os peixes. Então, ter circuitos virtuosos de produção para melhorar as condições de segurança alimentar no mundo inteiro, nos países em desenvolvimento. Então, queremos continuar com esse esforço grande de identificar e cadastrar essas práticas. Gostaríamos também de, numa próxima oportunidade, poder mostrar as experiências bem-sucedidas que hemos cadastrado no Brasil, nos outros países, para compartilhar e poder conhecer melhor onde que estão as experiências, porque o conhecimento não somente está nas universidades, nos institutos de pesquisa, o conhecimento está também nos produtores. Então, nós gostamos muito de transmitir experiências que já estão se dando na prática, particularmente na área da agricultura familiar, para transmitir para outros países. Esse que é principalmente nosso rol como organização mundial de cobertura da área da segurança alimentar. Então, para terminar, eu gostaria novamente parabenizar a iniciativa da senadora, parabenizar também todos vocês por esse esforço de fazer um maior compromisso com uma produção sustentável, uma produção que vamos a tentar mudar os padrões de produção que atualmente estamos fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado. E vai ser um momento especial, porque esse conhecimento que a FAO tem, a gente depois no final tirar encaminhamento como é que a gente vai trazer essas experiências
para dar visibilidade para elas. E que é produtiva, que tem renda. O nosso solo, de manter a nossa água. Se vocês pensam que, por exemplo, rios, quantos rios já secaram? E por quê? Porque o homem simplesmente destruía. Ele estava não pensando na natureza, ele estava pensando o que ele queria ganhar no momento. E com esta ganhança, nós destruímos tudo. Então, por favor, se vocês têm filhos e netos, pensem que eles também têm o direito de viver, não só nós, eles também. E aí o grande problema que nós enfrentamos, que a gente pensa o que quer, a gente pensa em ganhar dinheiro, a gente pensa em viver bem, mas não pensa que nós temos uma responsabilidade para os nossos filhos e netos. Então eu quero pedir a vocês todos que pensem na sua responsabilidade e não nas suas alegrias, que podem ganhar muito e depois destroem a nosso planeta e a nossa vida. Então, a destruição do planeta é também a destruição do homem. Então, ninguém vai continuar vivendo se o nosso planeta não tem mais água, porque esta aqui é a base de toda a nossa vida. E o planeta não tem mais água se você destrói a Terra. Então, a água depende da Terra. Então, por favor, comecem a pensar um pouco, comecem a estudar um pouco e não pensem que o homem tem direito de tudo, o homem é a coroa da criação. Não, pode ser que o homem é a coroa da criação, mas ele tem também a obrigação de manter esta criação em ordem, de manter esta terra funcionando. E pensem uma coisa, enquanto vocês têm descendentes, também têm a obrigação, como seus descendentes, de entregar uma terra habitável para eles. Obrigada. Eu queria agradecer aqui, eu vou pedir desculpa que a gente não conseguiu agradecer todos, né? Ao Silvino Rec, esse gaúcho. Tem uns fazer é identificar quais são os beneficiários também dessas experiências para movimentar esse conhecimento, não? Agora, o Brasil tem muitas experiências bem-sucedidas, tem muito conhecimento para transmitir. Achamos que países, principalmente na África, vão ser beneficiários também desse conhecimento. Temos que compartilhar esse conhecimento. Então, o nosso rol, nossa responsabilidade é identificar na África também esses países, essas agriculturas familiares que podem receber esse conhecimento, não? Então, esse que é o nosso principal rol. A produção orgânica, achamos que ainda está nos primeiros inícios. Temos que reduzir a dependência nos agroquímicos, temos que reduzir as intervenções também da mecanização para uma produção ainda mais limpa, não? É um grande desafio, não só para a fauna no mundo inteiro, mas aqui no Brasil achamos que temos uma grande oportunidade de reduzir o impacto ambiental dos agroquímicos com uma produção mais. Isso precisa uma grande vontade de pagar um preço maior por os produtos. Os produtos orgânicos têm um preço que tem que ver com o esforço que tem que fazer para produzir organicamente. Então, temos que ter
os apoios do Estado, os apoios também a vontade dos consumidores de pagar um preço maior por os produtos orgânicos, mas é um preço que significa principalmente mais saúde, um preço que significa principalmente mais cuidado ambiental. Então é um preço bem reconhecido, mas ainda temos que fazer esse esforço maior por transmitir essa grande mensagem das vantagens que tem a produção orgânica e desenvolver os mercados, né? Os mercados orgânicos ainda não estão bem desenvolvidos, temos que melhorar toda a cadeia de produção, comercialização, consumo, sempre nessa ideia de ter uma segurança alimentar com saúde e sustentabilidade ambiental, né? Todos conhecemos os problemas que estamos tendo com as mudanças climáticas, pelo... Então, se vocês acham que podem viver sem a terra, mas vocês estão feitos de quê? Carne. E a carne é de quê? De solo. Vem de lá. E a nossa existência depende absolutamente se nós conseguimos cuidar adequadamente do nosso solo ou se não conseguimos. Onde não conseguimos, as terras mais férteis se estragaram e as pessoas que viviam aqui morreram. E o que existe ainda lá, por exemplo, no Saara, são alguns beduínos que tentam de se manter, mas nada mais. E era antigamente uma das regiões mais férteis do mundo. Então, se nós vemos o que a gente pode fazer e que não pode fazer, é muito triste. Porque acreditamos que nós somos os donos do mundo. Nós somos só uma parte pequena, inexpressiva do mundo, e que se nós destruirmos o mundo, podemos destruir, mas reformar de novo é complicado. E por isso, por exemplo, uma das regiões mais férteis da Terra era onde tem hoje o deserto de Saara. E quem estragou era o homem. Então, vocês veem que é uma grande responsabilidade que nós temos, porque a humanidade se multiplica radicalmente. Em poucos anos, nós chegamos aqui a 2 bilhões de pessoas neste mundo, e logo vamos ter 3. E vão viver de quê? Aí está a grande pergunta. Porque nós vivemos do solo. Nós somos parte do solo. Nós somos formados de elementos que formam também a terra. Então não é tão fácil que a gente pode destruir à vontade e depois esperar que Deus manda aqui a compensa. A compensa para quê? Nós não temos mais para ganhar, temos só para perder se nós estragamos. E que está sempre disposto, sempre ajudando para que a gente saia a ser melhor possível. Então, muito obrigado, em nome de todos que participam da comissão. Agora nós passaremos a palavra para o Francisco Caporal, Alain, pode ser Alain, né? Que era primeiro falar o Graziano, pode, a gente tem a palavra contigo para falar sobre esse evento da agroecologia, o que significa para a FAO esse novo momento que estamos construindo no Brasil. Bom dia a todas, os honoráveis membros dessa mesa. Gostaria de parabenizar a iniciativa de ter um evento dessa magnitude, numa área tão importante como é a agroecologia e a produção orgânica,
Para nós, a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, uma organização mundial, estamos presentes em mais de 120 países no mundo inteiro. O diretor-geral um brasileiro, Graciano da Silva, tem 2 anos na diretoria da organização, é baseada em Roma. Temos mais de 5.000 técnicos que fazem trabalho técnico nos países. Nosso principal mandato é a segurança alimentar, não? Mas uma segurança alimentar sustentável, uma segurança alimentar que tem que ver com uma produção saudável, uma produção que é compatível com os princípios dos serviços ambientais, uma produção que tem que assegurar que, como bem dizia, que os netos e os filhos dos netos vão ter um ambiente saudável no mundo inteiro. Então, nosso principal mandato nessa área da segurança alimentar é transmitir o conhecimento. Então, o que fazemos é cadastrar experiências bem-sucedidas no mundo inteiro, aqui no Brasil, no Chile, na Colômbia, México. Quais são as melhores experiências que estão dando-se? Também fazemos uma sistematização para conhecer melhor que coisas têm mais sentido, mais senso para transmitir para outros países. Então, o que fazemos é essa transmissão, esse serviço para que todos podamos conhecer quais que são essas experiências. Então, aqui no Brasil, estamos começando por fazer um cadastramento de experiências bem-sucedidas no Sul. Temos instalado agora um novo escritório em Curitiba, justamente com terra para produzir alimentos. E se mantém também os animais que andam por aqui e que nos servem em parte para comida. Então, por favor, vocês não pensem que são homem é superior a tudo. Não. O homem não é superior a tudo da natureza de si. Lá ele é a parte mais elevada e mais fina da nossa terra. Mas, mesmo assim, nós temos uma obrigação justamente de manter o nosso solo, de manter a nossa água. Se vocês pensam que, por exemplo, rios, quantos rios já secaram? E por quê? Porque o homem simplesmente destruía. Ele estava não pensando na natureza, ele estava pensando o que ele queria ganhar no momento. E com esta ganhança, nós destruímos tudo. Então, por favor, se vocês têm filhos e netos, pensem que eles também têm o direito de viver, não só nós, eles também. E aí o grande problema que nós enfrentamos, que a gente pensa o que quer, a gente pensa em ganhar dinheiro, a gente pensa em viver bem, mas não pensa que nós temos uma responsabilidade para os nossos filhos e netos. Então, eu quero pedir a vocês todos que pensem na sua responsabilidade e não nas suas alegrias, que podem ganhar muito e depois destroem a nosso planeta e a nossa vida. Então, a destruição do planeta é também a destruição do homem. Então, ninguém vai continuar vivendo se o nosso planeta não tem mais água, porque esta aqui é a base de toda a nossa vida. E o planeta não tem mais água se você destrói a Terra. Então, a água depende da Terra. Então, por favor, comecem a pensar um pouco, comecem a estudar um pouco e não pensem que o homem tem
da terra da criação, não, pode ser que o homem é a coroa da criação. Com esse principal mandato que é cadastrar experiências bem-sucedidas na agroecologia, nas áreas também das agroenergias, muito importante, tem que ter uma vinculação à energia com a produção sustentável, a produção orgânica, não? Então, o que principalmente estamos tentando fazer é identificar quais são os beneficiários também dessas experiências para movimentar esse conhecimento, não? Agora, o Brasil tem muitas experiências bem-sucedidas, tem muito conhecimento para transmitir. Achamos que países, principalmente na África, vão ser beneficiários também desse conhecimento. Temos que compartilhar esse conhecimento. Então, o nosso rol, nossa responsabilidade é identificar na África também esses países, essas agriculturas familiares que podem receber esse conhecimento, não? Então, esse que é nosso principal rol. A produção orgânica, achamos que ainda está nos primeiros inícios. Temos que reduzir a dependência nos agroquímicos, temos que reduzir as intervenções também da mecanização para uma produção ainda mais limpa, não? É um grande desafio, não só para a FAO no mundo inteiro, mas aqui no Brasil achamos que temos uma grande oportunidade de reduzir o impacto ambiental dos agroquímicos com uma produção mais. Isso precisa uma grande vontade de pagar um preço maior por os produtos. Os produtos orgânicos têm um preço que tem que ver com o esforço que tem que fazer para produzir organicamente. Então, temos que ter os apoios do Estado, os apoios também a vontade dos consumidores de pagar um preço maior por os produtos orgânicos, mas é um preço que significa principalmente mais saúde, um preço que significa principalmente mais cuidado ambiental. Então, é um preço bem reconhecido, mas ainda temos que fazer esse esforço maior por transmitir essa grande mensagem das vantagens que tem a produção orgânica e desenvolver os mercados, né? Os mercados orgânicos ainda não estão bem desenvolvidos.